Olá, vamos começar agora a gravação da segunda parte da aula de terminologia do posicionamento. Meu nome é professor Alexandre Custer, meu e-mail é custerpetrópolis@hotmail.com. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo para esclarecer as dúvidas. Vamos lá? Então, posicionamento corresponde à posição do paciente ou região anatômica do corpo em relação ao filme radiográfico anteparo para obtenção de determinada incidência. Lembrando que incidência é a origem e a saída, ou seja, a entrada e a saída do raio-x no corpo ou anatomia que a gente vai radiografar. Então, a gente olha aqui, ó, anterior, né? Plano frontal coronal paralelo ao filme radiográfico, anteparo, com a região anterior mais próximo desse. Então aqui, ó, ele está numa posição antero-posterior, ok? Então a gente consegue ver pela foto da modelo aí. Posterior, né? Então posicionamento póstero-anterior. Então, ó, plano coronal paralelo ao filme radiográfico, anteparo com a região póstero-anterior mais próximo deste. O perfil direito, né? Então, como a gente está falando de posicionamento, a gente está falando que ele está em perfil direito. O lado direito do paciente está mais próximo do filme. Quando a gente fala em perfil esquerdo, aí o lado esquerdo do paciente vai estar mais próximo do filme. Bom, essa parte aqui costuma complicar um pouquinho. Então, por isso a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Plano sagital paralelo ao filme radiográfico, anteparo, né, em perfil de lado, com a região interna ou medial mais próxima dele. Então, quando a gente coloca a mão em posição anatômica, a parte do quinto dedo, ou mindinho, né, popularmente falando, é a parte interna da mão. E a parte do polegar é a parte externa da mão, o lado externo da mão. Então, quando é um perfil medial, a parte medial da mão, ou seja, a parte do dedinho mindinho, vai ficar encostada no chassi. Isso é um perfil interno, ok? Ali, ó, perfil externo. Então, ó, qual é a parte externa? É o lado externo, que está voltado para o lado de fora. Se a gente ficar na posição anatômica, os polegares apontam para a lateral, ok? Então, lateral ou externa. Então, como é um perfil externo, a parte externa vai ficar em contato com o chassi, com o filme radiográfico, ok? Bom, oblíqua anterior direita. Olha o que a gente observa. O paciente ele não está nem de lado e nem completamente em anterior. Ele está obliquado e a região anterior direita dele está encostada ao filme radiográfico, ao book mural no caso ali, certo? Então isso é uma oblíqua anterior direita. Se eu virar o paciente e colocar ele de lado, eu já vejo a oblíqua anterior esquerda. Então, a região anterior esquerda dele está próxima do chassi, ou seja, da grade antidifusora, do book mural ali, com o chassi dentro, ok? Então, essa é uma oblíqua anterior esquerda. Quando a gente fala em oblíquas posteriores direita, ó, o que a gente vai observar? A parte posterior do paciente e a parte direita está encostada no filme. Tá? Então, lembrando que a gente está falando de posicionamento. Tá? Então, o plano coronal encontra-se obliquado em relação ao filme radiográfico, né? Com a região posterior direita mais próxima do filme radiográfico. Ok? Na oblíqua posterior esquerda, plano frontal coronal encontra-se obliquado em relação ao filme radiográfico, anteparo, com a região posterior mais próxima desse. A oblíqua interna, né? Aí a gente vai observar a mão, né? Plano frontal coronal encontra-se obliquado em relação ao filme radiográfico. Então, a relação do corpo a ser examinado, a posição oblíqua com a parte anterior interna ou medial mais próxima do filme radiográfico, o anteparo, oblíqua anterior interna. O que a gente observa na imagem ali? Ó? A parte do dedo mínimo, né, ou o quinto quirodátilo, ele está mais próximo do filme
e o primeiro e o segundo quirodátilo estão mais afastados, fazendo uma obliquidade da mão. Ok? Então essa é uma oblíqua anterior interna. A mesma coisa se eu fizer o contrário, aproximar o primeiro e o segundo quirodátilo e afastar o quinto quirodátilo. Aí eu vou fazer uma oblíqua anterior externa. O mais utilizado é a oblíqua anterior interna, que é a oblíqua de mão. Ok? Incidência ou projeção. Qual é a diferença aí, né? Incidência corresponde à relação entre os posicionamentos do raio do paciente e a incidência do raio central, RC, do feixe de radiação. Descreve a direção do feixe de raio. Então, sempre que eu falar em incidência, eu vou pensar sempre em descrever a entrada e a saída do raio, ok? Em relação à anatomia do paciente. Para isso, eu tenho sempre que pensar em posição anatômica, região anterior, posterior, região lateral, medial, do braço, da perna, ok? Tudo isso é muito importante na hora que a gente pensa em tipos de incidências. Então, incidências de rotina corresponde ao número mínimo de incidências necessárias para o estudo de alguma determinada região anatômica do corpo humano. As complementares são incidências que podem ser acrescentadas ou incidências de rotina para esclarecer uma hipótese diagnóstica. É muito comum, por exemplo, eu fiz uma radiografia AP e perfil de coluna lombar. E aí lá na L5S1, na quinta vértebra lombar e S1, eu tenho uma espondilolistese, uma espondilólise, onde eu tenho escorregamento de vértebra. Ou simplesmente essa região não abriu. Eu posso fazer um spot ou uma localizada para complementar isso aí, né? Eu posso fazer uma oblíqua, eu posso fazer uma flexão, uma extensão, são incidências complementares, tá? As incidências panorâmicas são incidências que resultam em radiografias da totalidade a totalidade da região anatômica em estudo. O que seria isso? Por exemplo, eu quero fazer uma panorâmica de coluna. Então eu vou pegar um filme grande e vou radiografar toda a coluna, desde a cabeça até lá a cintura pélvica. Eu quero fazer uma incidência de membros inferiores, uma panorâmica de membros inferiores. Então eu vou pegar desde lá de cima do quadril, do acetábulo até o pé. Tá? Então isso é uma das maneiras de fazer uma panorâmica. As incidências localizadas são complementares, que resultam em radiografia de parte de uma região. E aí eu dei até um exemplo lá em cima em complementares, né, falando sobre uma localizada, um spot de L5S1. Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar também. Eu fiz uma fratura de escafoide, né, o ossinho lá do punho. Então eu posso fazer uma incidência localizada só para ver o escafoide, tá ok? Então isso é uma maneira de fazer uma incidência localizada, só para ver um detalhe de uma determinada estrutura, ok? Bom, descrição de algumas incidências, né? Antero-posterior, paciente na posição posterior, o raio central incide paralelo ao plano sagital, entrando pela região anterior. Então, como a gente fala, né? Antero-posterior, AP, o raio entra na região anterior e sai pela região posterior. Póstero-anterior, PA, com o paciente na posição anterior, o raio central incide paralelo ao plano sagital, entrando pela região posterior. Então, o paciente está na posição anterior. Ele vai estar com a região anterior encostada no filme. O raio central vai entrar na região posterior e vai sair na região anterior. Então, é um póstero anterior. Tá? Perfil médio lateral. Com o paciente posicionado com a região em perfil lateral externo, o raio central incide paralelo ao plano frontal, entrando pelo lado medial. Então, por exemplo, se você está em pé, a sua mão coloca ela no lado de fora do seu joelho, essa é a região lateral do seu joelho. Se você coloca
do lado do seu joelho, entre as duas pernas da mão, a palma da mão vai estar tocando na região medial do seu joelho. Então, se você entra com o raio nessa região do joelho, na região medial, e ele sai na lateral, eu estou fazendo um perfil médio-lateral. Se eu virar o raio e ele entrar na região lateral e sair na região entre as duas pernas, eu estou fazendo um perfil látero-medial. É o inverso. As oblíquas póstero-anteriores, com o paciente posicionado em oblíquo anterior, o raio central incide oblíquo no plano sagital ao plano frontal coronal, entrando pela região posterior. Então, quando eu faço oblíquas póstero-anteriores, eu estou fazendo o quê? O raio central vai entrar na parte posterior e vai sair na parte anterior. Só que o paciente vai estar obliquado, ou seja, a região anterior direita ou anterior esquerda vai estar mais próximo ou mais afastado do filme, com o raio central entrando na região posterior do corpo dele, nas costas dele. Ok? Bom, oblíquas antero-posterior, né? O paciente posicionado em oblíqua posterior, ou seja, ele vai estar com as costas no buque mural, né? E ele vai estar, o raio central vai entrar na região anterior e vai sair na região posterior, ok? Axial, o raio incide perpendicular ao plano transversal horizontal. Axial, na realidade, é quando a gente entra com ele com um ângulo mais inclinado, tá? Tangencial, o raio passa tangenciando a estrutura. Raios horizontais, o raio central é paralelo ao plano do chão, são utilizados, né, na posição de decúbito lateral direita e esquerda, nas incidências em decúbito. E cefálico, também denominado cranial ou superior, tá? E incide obliquamente no sentido ao cefálico, ou seja, a cabeça. Podálico, também denominado caudal ou inferior, tá? O raio central incide obliquamente, sentido podálico, ou seja, sentido aos pés. Tá ok? Próximo slide aqui. A gente vai assim, identificação das radiografias. Assim, a identificação deverá ser impressa e legível na radiografia, sem sobrepor estruturas importantes do exame radiográfico. Pode ser feito usando um numerador alfanumérico ou câmaras de identificação. Câmaras de identificação, a gente quase não vê mais elas. São chassis específicos que contêm uma janelinha onde você coloca uma marcação e ele imprime de maneira com luz, né, o filme radiográfico. O numerador alfanumérico, ele é feito de estanho, chumbo, níquel e tal, que ainda é utilizado nos exames convencionais, onde ainda não foi instalado os equipamentos digitais. Deve ser editada a identificação escrita com caneta ou com etiqueta colada diretamente na radiografia, porque isso pode ser perdido, pode ser colocado errado, né? Pode ser invertida a radiografia ou trocada as radiografias. Né? Então é um grande problema a gente fazer isso por etiqueta ou com canetas. Né? O numerador alfanumérico é o mais comum, é feito uma base de acrílico ou alumínio, né? E letras em números de chumbo. Possui duas faces, uma anterior e a outra posterior. A anterior, que quando voltado para o operador, técnico, tecnólogo ou médico, permite a leitura dos dados nelas contidos, e uma posterior, né, 4 bordas, uma superior, uma inferior e 2 laterais. Aqui, por exemplo, ó, a imagem eu estou vendo perfil axilar, boca aberta, inspiração. Essa é a visão anterior do numerador. E aqui é a visão posterior do numerador. Ok? Vamos lá? A câmera de identificação, como eu tinha comentado com vocês, né? As câmeras identificadoras fotografam os dados de pacientes escritos ou impressos e um pedaço de papel no filme radiográfico, né? Através de um chassi com janela. Possui a vantagem
de se poder colocar um grande número de dados na identificação e a grande desvantagem de, em alguns casos, não permitir o correto posicionamento da identificação na radiografia devido à posição fixa da janela no chassi. Para se usar esse tipo de câmera identificador, você tem que usar um chassi específico para ele, né? E o que inviabiliza um pouco a utilização desse equipamento e que hoje em dia já não é mais utilizado. As clínicas estão mudando de analógico para digital, e no sistema digital a gente não precisa colocar numerador, porque tem no sistema como você marcar cada radiografia daquele paciente que você fez. Bom, os dados, né, de identificação radiográfica, o que deve conter nessa identificação? A identificação de uma radiografia deve conter no mínimo os seguintes dados: nome ou logotipo da instituição onde foi realizado o exame, a data, dia, mês, ano da realização do exame, iniciais do paciente, número de registro do exame no serviço de radiologia. São dados bem importantes para a gente entender e depois saber de quem é essa radiografia, identificar a radiografia. Nos exames de estruturas pares, né, do corpo, como mãos, pés, joelhos, etc., deve ser acrescentada obrigatoriamente a identificação da letra D, quando a estrutura for examinada for do lado direito, e E, quando a estrutura examinada for do lado esquerdo. Tá? Uma numeração sequencial ou o tempo devem ser acrescentados à identificação dos exames seriados. Como assim? Existem exames contrastados de seriografia, de urografia, que precisam ter de qual tempo que foi feita essa radiografia ou quantos minutos após a injeção do contraste. Se foi pré-miccional, pós-miccional. Então tem uma série de informações que a gente deve colocar no numerador. Bom, exames realizados no leito também são outras coisas que a gente deve prestar bastante atenção na hora de identificar essas radiografias. Nos exames realizados no leito devem ser acrescentados a localização do paciente e a hora da realização do exame. Por exemplo, quarto 11, 23 e 30, Q 23:30, né? Ou enfermaria 3A 11:30, E3A 11:30, etc. E aí por aí vai. Né? Então, assim, cada instituição de trabalho, cada instituição de saúde vai adotar uma maneira, um protocolo de identificar essas radiografias da melhor maneira possível. Cabe você se adequar e, no mínimo, ter essas informações que nós falamos aqui. Esse é o ideal. Tá? Posicionamento, né, e identificação da radiografia. E aí vamos lá, a identificação deve estar sempre posicionada na radiografia em correspondência com o lado direito do paciente. Então o numerador ele deve sempre ser colocado no lado direito do paciente. Uma radiografia ao ser analisada deve estar com a identificação legível e posicionada de maneira que corresponda ao paciente em posição anatômica, de frente para o observador. A identificação da radiografia deve sempre estar legível e à esquerda de quem observa. Então, assim, quando eu coloco a radiografia no negatoscópio e eu vou visualizar essa radiografia, o numerador ele tem que estar sempre do meu lado esquerdo. A minha mão esquerda tem que botar a mão em cima do lado da radiografia lá e o dedinho em cima do numerador, né, da identificação. Então, ele é à direita do paciente, mas quando eu revelo o filme ou quando eu vejo a imagem lá no monitor, ele tem que estar à minha esquerda, para dizer que aquele lado ali é o direito do paciente. Ok? Bom, o posicionamento e identificação na radiografia deve se obedecer a seguinte ordem, isso na hora de realizar o exame. Então, quando eu faço com o paciente na posição póstero-anterior, o numerador deve ser posicionado com a sua face anterior em contato com o chassi. O que a gente observa, vamos ligar aqui o laser point. O que a gente observa aqui? O paciente está de frente para a parede. E o numerador, ele também, as letras vão estar de frente para a parede.
Então, o numerador deve ser posicionado com a sua face anterior em contato com o chassi e a face posterior do numerador fica voltado para o paciente. Então, ó, se o paciente está de costas, o numerador vai estar de costas para você na hora que você for posicionar o paciente. Se eu fizer o contrário, como nessa imagem aqui, ó, o paciente está de frente para mim. Então, o numerador vai estar de frente para mim, eu vou conseguir ler o que está escrito no numerador, certo? E ele vai estar do lado direito do paciente. Então, ó, o numerador deve ser posicionado com a sua face posterior em contato com o chassi. E o paciente também está posicionado com a sua face posterior encostado no chassi. Então, é simples. Se o paciente está de frente para você, o numerador vai estar de frente para você do lado direito. Se o paciente está de costas para você, as costas do numerador vai estar de costas para você também. E também do lado direito do paciente. Ok? Isso é importante a gente observar bastante na hora de fazer os exames. Vamos passar aqui, ó. Perfil esquerdo. O numerador deve ser posicionado em correspondência à região anterior do corpo e a sua face anterior em contato com o chassi. A face posterior fica voltada para o paciente, seguindo a mesma orientação do posicionamento em PA. Eu costumo fazer o seguinte. Qual é a rotina do raio-x de tórax? Quando a gente vai fazer um exame de tórax, a rotina é o seguinte. Eu vou fazer PA e perfil de tórax. Então, eu começo pelo PA e depois passo para o perfil. Eu sempre vou fazer perfil esquerdo de tórax. Por quê? O coração, anatomicamente, está localizado na região esquerda. Se o meu coração ficar mais próximo do chassi, eu evito a ampliação da imagem. Então, o que eu faço? Eu aumento ou diminuo a anatomia do coração se eu posicionar ele errado. Qual é a maneira correta de posicionar? Fazer o posicionamento esquerdo, perfil esquerdo. Então, se eu fiz o PA e coloquei o numerador, né? Fiz a incidência PA e coloquei o numerador com a frente voltada para o filme, e agora eu vou fazer o perfil esquerdo, eu vou continuar com o numerador virado para o filme, vou colocar na região anterior do paciente e vou fazer o perfil esquerdo dele. Então, nada mais é do que eu só vou modificar a posição do paciente. O numerador vai ficar na mesma posição. Ok? Vamos para o próximo. O perfil direito, já aí, ó, o numerador fica atrás do paciente e eu já consigo olhar e ler o numerador. Tá ok? Então, ó, o numerador deve ser posicionado em correspondência com a região posterior do corpo e a face posterior fica voltada para o paciente. Então, aí, ó, eu só mantenho o numerador na região lá que eu coloquei para fazer o PA e só viro o paciente e coloco ele no lado esquerdo, ok? Bom, nas oblíquas anteriores, né, e posicionamento posterior, o numerador deve ser posicionado no chassi de maneira semelhante à posição antero-posterior, AP. Olha só, o paciente está virado de frente para mim, eu consigo ver a face do paciente, eu consigo ler o numerador. Tá vendo? Face, consigo ver a face do paciente, eu consigo ler o numerador. Se fosse posterior, eu não vejo bem a face do paciente. Então, o numerador, ó, ele fica de costas para mim e sempre do lado direito do paciente. Certo? Essa exceção à regra, né? As radiografias das mãos, né, extremidades, carpos, pés, constituem exceção à regra e devem ser posicionadas para análise com os dedos voltados para cima e o numerador posicionado do lado direito da região anatômica em estudo, com a sua borda inferior em correspondência com a extremidade distal desta região. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar, ó, a posição correta de colocar um filme radiográfico é essa aqui. Essa aqui é a posição que não está correta em colocar o filme radiográfico. Então, ó, essa aqui está errada e essa aqui está certa. Ok?
Bom, mão carpus direito em póstero anterior. Né? O que a gente vai fazer? Ó? Mão e carpos direitos, mão direita. O numerador deve ser posicionado em correspondência com o primeiro dedo da mão, com a sua face posterior em contato com o chassi, e a face anterior fica voltada para o paciente. Então eu vou apoiar a mão do paciente em cima do chassi, vou pegar o numerador, vou colocar ele perto do primeiro dedo, ou seja, perto do polegar, com as letras voltadas para cima. Mão e carpo esquerdo, né? Numerador deve ser posicionado em correspondência ao quinto dedo, né? Então a mão esquerda, ó, a mão em sua face posterior em contato com o chassi, a face anterior fica voltada para o paciente. Tá aqui, ó, PA, tá? Ó, em relação ao quinto dedo, aqui eu coloquei como se fosse um hospital, a sigla do paciente, a data de realização do exame. No pé muda um pouquinho. O numerador deve ser posicionado em correspondência ao quinto dedo do pé, com a sua face anterior em contato com o chassi. Então, ó, quinto dedo do pé. Isso para o pé direito. Quando a gente for para o pé esquerdo, em vez do quinto dedo do pé, eu vou botar ele no primeiro dedo do pé. Na realidade, o numerador vai ficar da mesma forma. Eu só vou mudar a posição, né? Vou mudar o pé, direito ou esquerdo, vou colocar lá o numerador. E a gente não pode nunca se esquecer de colocar direito ou esquerdo. Eu vou colocar o numerador, instituição, sigla do paciente, número do paciente, data de realização e tal. Direito ou esquerdo. Nesse caso aqui eu vou botar um Ezinho. No anterior eu vou botar um D. Ok? Então essas são as regras que a gente tem que utilizar na hora de fazer o uso do numerador. Vamos agora para o nosso último slide sobre a posição onde a gente deve colocar o numerador em determinadas ocasiões especiais. Vamos lá. Então, ó, último slide, o posicionamento da identificação na radiografia deve também obedecer à seguinte regra. O paciente em pé, a identificação deverá estar na parte superior do chassi. Assim, ó. Isso aqui é como se fosse o desenho do chassi, paciente em pé, o numerador fica aqui. Se o meu paciente está deitado, a identificação deve ficar na parte inferior do chassi, na parte de baixo. E se o meu paciente estiver sentado, ele deve ficar no meio do chassi, dessa maneira aqui. Tá ok? Então, muito obrigado. Nós ainda temos a terceira parte dessa aula de introdução ao posicionamento. Espero que tenham gostado. Assistam ao vídeo aula inteira, clica lá no curtir e obrigado. Até mais, pessoal!